Olá, eu sou a professora Valéria Brasil, do curso de Pedagogia da Universidade Positivo, e convidei a Ana Carolina Salles, para vir conversar um pouco com a gente sobre educação de jovens e adultos. Tudo bem, Ana? Tudo bem, prof? Você tá bem? Tudo jóia. Bom, boa noite a todos aqui presentes, né? Agradeço pela oportunidade de estar gravando aqui o podcast, que vai ao ar na plataforma do TEIA, né? Estou muito feliz de estar gravando aqui. Hoje a gente vai falar sobre a alfabetização de jovens e adultos, né? O EJA. E a gente vai começar explicando o que é alfabetização. Isso, o que é alfabetização? A alfabetização, ela refere-se a um processo de ler e escrever. É o estágio inicial da educação formal em que as pessoas adquirem habilidades fundamentais de leitura e escrita e compreensão básica da linguagem. A participação plena na sociedade é considerada uma base da aprendizagem contínua ao longo da vida, né, a alfabetização. Aprender a ler e escrever envolve o reconhecimento e compreensão dos símbolos do alfabeto, bem como a habilidade de associar esses símbolos aos sons correspondentes. E, em seguida, decodificar as palavras escritas. A escrita envolve a capacidade de formar letras e palavras para expressar as ideias e informações de forma coerente. A alfabetização ela vai muito além do reconhecimento, né, ali não só das palavras escritas, como também ela envolve o desenvolvimento das habilidades de compreensão, interpretação e análise de textos escritos. Através da alfabetização, as pessoas podem acessar as informações, expandir seus conhecimentos e se comunicar efetivamente e participar plenamente da vida social, econômica e cultural de uma comunidade. Além disso, a alfabetização é fundamental para o desenvolvimento pessoal e autonomia do exercício da cidadania. A alfabetização é um dos grandes pilares da construção, né, da sociedade, e ela permite que a criança, o jovem ou o adulto, né, ele tenha ali a participação plena na sociedade, ele compreende, né, o que a sociedade é e consegue participar da vida social. É um dos principais nomes quando a gente fala de educação. Qual? É isso que eu ia te perguntar agora, já que a gente está falando de educação de jovens e adultos, se você pode falar um pouco sobre Paulo Freire. É o nosso grande professor, grande filósofo, até me emociono de falar, né? É o professor Paulo Freire. Paulo Neves Reglas Freire nasceu em 1921 e morreu em 1996. É reconhecido internacionalmente como dos grandes nomes da educação. É um exemplo de professor. Uma referência. É uma referência, uma inspiração. Patrono da educação. Patrono da educação. Eu me emociono muito quando falo de Paulo Freire, porque, para mim, ele é um grande exemplo, tanto do século passado, tanto desse século contemporâneo, porque foi uma pessoa extraordinária. E um exemplo de gente, né? É um exemplo de gente, exatamente. Paulo Freire ele nasceu no sertão do Recife, né? E foi reconhecido, como eu falei, internacionalmente. Freire, né, dedicou a vida, ali, a grande parte da sua vida, a um trabalho de alfabetização, principalmente de jovens e adultos. Uhum. Paulo Freire, quando era criança e estava no processo de alfabetização, como eu disse, morava no sertão, e não entendia muito bem aquele método que era usado na época, o método de cartilhas. E ele não entendia por que o professor utilizava aquele método. Porque era o método, né, as cartilhas, como a gente falava, eu lembro que quando a gente tinha a primeira aula de alfabetização que eu tive, a professora falava, era Eva viu a uva. Daí é uma das perguntas, acho que ficou na cabeça de Paulo Freire, quem que é Eva? Quem é Eva? O que é uva? Até porque no contexto daquela época, no contexto social do Nordeste, uva não é uma fruta muito vista, né? Aqui no Sul, pra gente faz sentido. É mais conhecida a gente convive com uva. Mas lá no Nordeste, não. As pessoas não têm muito acesso. E Freire começou a se questionar, falar assim, mas por quê? Quem que é Eva? O que é a uva? Por que eu estou sendo alfabetizado por esse método? Sua abordagem pedagógica, ela baseia-se, ele deixou, né, muitos livros escritos. Uma dos seus livros que são mais indicados é A Pedagogia do Oprimido, que foi publicado em 1966.
É interessante até para o contexto da época, né, professora? Sim, e até hoje a gente Até hoje estuda. a gente é indicado não só para quem é pedagogo, para quem Sim, está fazendo pedagogia, como para quem vai fazer licenciatura, que todo professor, né? sim. É bom ler o livro de Paulo, inclusive não só a pedagogia, como todos, que são maravilhosos. Nessa obra, Freire ele discute, né, a educação e propõe um modelo educacional baseado na conscientização, na participação ativa dos estudantes e na superação das estruturas de opressão. A abordagem que Freire influenciou né, os educadores, em todos os educadores e acadêmicos em todo o mundo, que é o nosso caso aqui. Seu trabalho continua a ser debatido e aplicado em diversas formas na área da educação, além de ter sido adaptado em contextos sociais e políticos diversos. Isso a gente está falando, né, de há mais de 60 anos atrás, e até hoje a gente utiliza o método dele. E ele também é muito usado na Alemanha, na Inglaterra. Toda a bibliografia do Paulo Freire é referência, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. Para o mundo. Até porque ele não só alfabetizou aqui no Brasil, mas ele também, né, fez trabalhos fora do Brasil, quando foi exilado. Quando foi exilado. Exatamente. A metodologia de Paulo Freire refere-se ao conjunto de princípios e abordagens pedagógicas propostos né, pelo educador, na qual ele cita cinco ali mais funções. A primeira delas é o diálogo. Né? Para Freire, a educação deve ser baseada no diálogo entre educador e educando, em que ambos são sujeitos ativos no processo educacional. O diálogo é uma ferramenta essencial para a construção de conhecimento e conscientização crítica dos alunos. Quando a gente fala de crítica, a gente não está falando da crítica da palavra de criticar. A gente está falando de questionar, né? de análise, né? Que é o que a maioria, né, a gente tem que ter. Sim, até para construir a cidadania, né? Exatamente, né, no contexto político, econômico e social. E para ele, o diálogo entre o aluno e o professor era muito importante. Porque quando eu converso com o meu aluno, eu compreendo o que ele está passando, se ele principalmente criança, né? Até o adulto também, a gente sabe, tudo bem? Você está num dia bom? A gente ali vai entendendo e vai criando ali uma relação com o aluno. Afetiva com o aluno. É muito importante, né, o diálogo dentro de sala de aula. A conscientização, né, é o segundo tópico para ele. Freire enfatiza a importância da conscientização crítica ou a criticidade da realidade social e a capacidade de compreender, né, em que contexto social você está inserido. Identificar as opressões e desigualdades presentes na realidade e buscar uma forma de transformá-la. A educação deve levar os alunos a refletirem sobre sua própria condição e ação do mundo. Né? Como a gente estava falando, a crítica no sentido de, né, em que mundo eu estou inserido? Por que né, a sociedade está vivendo dessa forma? O que levou a gente a estar nesse contexto que a gente está agora? Né? Essa é a criticidade que tanto Paulo Freire pregava e falava né, nos livros e na sua metodologia. A terceira, que é, né, uma das que ele mais fala, que é os temas geradores. A metodologia, os temas geradores, né, a metodologia dele, utiliza os temas geradores como ponto de partida para o processo de ensino-aprendizagem. Esses temas são escolhidos em conjunto entre o aluno e o professor, estão relacionados às suas experiências concretas da realidade social em que estão inseridos. A partir desse sistema, buscar problematizar e refletir criticamente sobre a realidade. Os temas geradores, como ele fala, são as palavras-chave que a gente utiliza no processo de alfabetização. O professor alfabetizador, ele sabe que a gente geralmente usa, no quadro em cima lá, tem né, o alfabeto e geralmente, quase em toda sala, tem o alfabeto e a imagem atrás para associar naquela imagem aquela letra, a primeira letra. Por exemplo, letra A, daí tem um avião, né, embaixo. Geralmente é um avião ou tem a árvore. E geralmente aquilo ali fica o ano inteiro. O correto era mudar a cada semana, mas o professor, coitado, não tem muita coisa. A gente sabe que a sala de aula é bem complicada, tem dia, então a gente não muda. E esses temas geradores que ele fala é no sentido assim, por exemplo, eu estou lá falando a palavra A. Eu posso pegar uma imagem... Opa, perdão. Eu posso pegar uma imagem que tem a ver com o contexto daquele adulto que está ali. Por exemplo, ali no adulto, palavra A, né, por exemplo. Está ali, eu posso pegar o apontador,
Porque o apontador tá na carteira, tá ali na vida presente da criança, tá ali presente na vida do adulto. Ele tá estudando, ele tem convívio com o apontador todo dia. Né? E também, como a gente falou, tem a ver com a realidade, né? Isso, com o contexto. O contexto então, que a criança está... Não infantilizar, né, os temas geradores. É importante trazer para essa realidade do adulto, para que o tema gerador faça sentido nessa leitura de mundo que o Paulo Freire propõe. Exatamente. E, por último, ele fala das praxes, né, que as praxes é um termo utilizado por Freire e refere-se à ação e reflexão da ação. A educação deve ser conectada à prática social, incentivando os alunos a agirem sobre a realidade, refletirem sobre suas ações e agirem novamente de forma transformadora. A teoria e a prática são integridades do processo educativo. É o que a gente falou, né? É a ação, a gente reflete sobre aquilo que a gente propôs e depois a gente aplica ali na nossa realidade. Isso. E um elemento fundamental para a praxis é a transformação. A gente não pode ficar só na ideia e na prática, né? A gente tem que pensar na possível transformação dessa sociedade. Bem, e Ana, me diga uma coisa, você trouxe alguma informação sobre a experiência de Angicos? Trouxe. Angicos foi uma cidade que é localizada no interior do Rio Grande do Norte. Ela possui uma relação histórica com a alfabetização e com Paulo Freire. Né? Durante a década de 60, Paulo Freire foi convidado, ele era professor, né? Até então era professor, para coordenar um programa nacional de alfabetização da época, no município de Angicos. Esse programa ficou conhecido mundialmente como Projeto de Angicos e tinha como objetivo principal combater o analfabetismo da região através de uma abordagem educacional inovadora. O método proposto por Paulo Freire, na época, era inovador, era diferente do método utilizado, como a gente falou, do método por cartilhas, né? E ele buscou ali valorizar as experiências de vida, né, vividas e conhecidas daquele contexto ali da cidade, no caso. Em vez de utilizar as cartilhas ali tradicionais, né, que era utilizado, o método freiriano ele utilizou palavras geradoras, né, como eu falei, que eram palavras-chave relacionadas ao contexto dos estudantes. Angicos, ela não foi uma cidade escolhida à toa, na verdade, por Paulo Freire. Angicos, na época, tinha um dos maiores índices de pessoas analfabetas ali da região do Nordeste e foi escolhida para ele alfabetizar. E eu vi um vídeo para apresentar aqui o podcast. Tem no YouTube, inclusive, já são senhores que foram alfabetizados por ele na época. E tem uma senhora que ela fala assim, em 48 horas que eu fui lá, eu já estava sabendo ler e escrever. Olha só. Ele alfabetizou 300 pessoas na cidade em 45 dias. Esse feito ficou conhecido na história, né? Foi reconhecido mundialmente. Claro que algumas pessoas, né, naquela época criticaram, porque crítica sempre tem. Né? Até hoje. Até hoje. Mas muitas vezes infundadas, né? Infundadas, não sabem muitas vezes nem o que é. E tem até um senhor também que ele fala que na época as pessoas ficaram com medo, porque o Paulo Freire era visto como comunista na época. Ele falou assim, eu não tinha medo, eu fui lá, participei, fui alfabetizado e hoje eu sei ler e escrever. E eu achei muito bonito, porque a gente vê que a alfabetização não é só um processo de saber ler e escrever, é uma transformação na vida das pessoas. Então, já que você tocou nisso, me explica um pouco sobre a educação de jovens e adultos que você estudou. A educação de jovens e adultos é um programa que foi criado em 1996 pelo governo Fernando Henrique Cardoso, com uma proposta de atender a um público, né, onde foi negado o seu direito à educação, seja na infância ou na adolescência. Atende um público acima de 15 anos para as pessoas que estão ali no ensino fundamental, nos anos iniciais, e 18 anos para pessoas que estão no ensino médio. Atualmente, o MEC tem uma proposta do Programa do Brasil Alfabetizado. Foi ampliado, a última ampliação que teve foi em 2017, segundo o próprio site do MEC, passando a atender 250 mil alfabetizados. O Brasil atualmente possui cerca de 10 milhões de pessoas que são analfabetos total ou analfabetos funcional, sendo que 6,2 milhões de pessoas desses 10 milhões vivem na região do Nordeste.
Isso com base nas pesquisas do PNAD, né, o Programa de Pesquisa Nacional de Amostra e Domicílio, de 2019. Atualmente deve ser mais por conta da pandemia. A pandemia teve um impacto bem grande, Bem né? grande. E a gente não tem dados ainda sobre esse impacto na educação de jovens e adultos. Você conseguiu encontrar alguma coisa? Não, esse foi o último dado que eu consegui, que está inclusive no próprio site do MEC, e né, a última pesquisa foi realizada em 2019. Acho que por conta também da pandemia, Sim. deve levar tempo também. No dia 14 de novembro, a gente comemora o Dia Mundial, Nacional da Alfabetização Mundial, perdão, gente. Ele foi um dia dado, essa data ela foi constituída, né, em 1966 pelo ministro da época, Mendonça Filho. Inclusive, é um ano até meio retórico, né, para se decretar o Dia da Alfabetização. E ele cita a seguinte frase, né, no dia que ele decretou esse Dia Nacional, que a educação ela não é somente o ato de ler e escrever, como também é considerada a importância do desenvolvimento e da capacidade de compreensão, interpretação e produção de conhecimento. Segundo o MEC, hoje nós temos cerca de 17,5 mil turmas que estão ativadas, né, com 17,88 alfabetizadores, 2.902 coordenadores e 105 tradutores e intérpretes de Libras. Isso no Brasil todo? No Brasil todo. Geralmente, o EJA, ele funciona, pelo menos aqui no Paraná, funciona à noite, né? As pessoas vão à noite. Eu tenho um relato pessoal para contar. A minha avó, ela foi alfabetizada pelo EJA. Ela também não teve acesso à educação na infância. E na vida adulta, né, já na idade idosa, ela foi na escola lá na cidade que ela morava. Foi alfabetizada, hoje ela sabe ler e escrever. E a minha avó foi viúva por muito tempo. E ela casou, né, com uma pessoa que também não era alfabetizado. Eu considero meu avô, fala que é avô. E ela levou ele também para a escola, no EJA, para ele estudar. E ele também foi alfabetizado. Ela, inclusive, ajudou ele no processo de alfabetização. Antes dele ser alfabetizado, teve um dia que ele veio para cá e ele se perdeu no terminal porque ele não sabia qual ônibus que ele tinha que pegar para voltar para casa. E daí eu fiquei, nesse dia até me questionei, eu falei, você vê qual que é a importância da pessoa saber ler e escrever? Ele não sabia nem qual ônibus que ele tinha, ele foi pedir informação, as pessoas deram informação errada. Hoje em dia ele sabe ler, sabe escrever, e ele fala que foi para a escola quando era infância 15 dias. Aprendeu a escrever um nome, daí o pai tirou e falou, não, agora você vai me ajudar a trabalhar na roça. E isso é a maioria, né, das pessoas que são mais de idade, a grande maioria é assim. Já deixou a escola por conta do trabalho. Então, por conta do trabalho, geralmente na roça, né? Que a gente fala. Então, é um programa super importante, né? Para que seja contínuo, porque é uma população que fica à mercê. À mercê do mundo, né? À mercê do mundo e geralmente mais marginalizado. Sim. Né? Porque, igual a gente está falando, o processo não é só ler e escrever. A pessoa, ela entende, ela tem criticidade. A pessoa que sabe ler e escrever, ela tem criticidade. Ela compreende, né, o que ela tá lendo, ela sabe ir no lugar, ela sabe, né, sabe perguntar. Não que perguntar, né? Ela sabe ali se virar. Ela consegue se localizar, né? Se localizar, exatamente. O que mais que você trouxe, Ana? Bom, eu vou falar mais um pouquinho do EJA, né? O EJA, atualmente, ele desempenha um papel fundamental na promoção da desigualdade de oportunidades educacionais e no empoderamento de pessoas que não tiveram acesso à alfabetização ali na infância ou na adolescência. A EJA tem evoluído e se adaptado às necessidades dos alunos adultos, oferecendo um ambiente de aprendizagem flexível e personalizado. Quando a gente fala em alfabetizar adultos, não é a mesma coisa que alfabetizar crianças. Geralmente é outro contexto. A gente pode utilizar, às vezes, o mesmo método, mas outras, igual a gente falou, outras palavras, outro contexto, outro tipo de realidade. Eu também tenho mais um relato, que eu tenho bastante relato. Quando eu estava nos primeiros anos da faculdade, um professor contou para nós que a primeira turma que ele pegou foi uma turma da EJA. E ele tinha uma aluna, que era uma senhora, que estava lá para aprender a ler e escrever, para ela ler receitas. Porque quem lia era uma pessoa da família na época, e ela queria ler essas receitas para ela, porque ela ia vender bolo de pote. Olha só.
Daí ele falou assim que no final ela conseguiu, aprendeu a ler e escrever. No final eles fizeram o famoso coffee break, todo professor sabe que é, faz parte. E ela mostrou-se o bolo lá e agradeceu muito ele, ficou muito grata. Nesse dia eu também parei e pensei, falei, você vê, mais uma vez a importância de saber ler e escrever, né? Além disso, a EJA tem um impacto significativo no desenvolvimento social e econômico de uma comunidade. Ao elevar o nível educacional da população adulta, a EJA contribui para a redução de desigualdade e aumenta a empregabilidade dos indivíduos e fortalece a capacidade humana de uma sociedade como um todo. No entanto, para que a EJA alcance o seu plano potencial, é necessário enfrentar uma série de desafios. É preciso ter políticas públicas que atendam, né, essa demanda. É preciso que o governo ofereça, né, e tenha ali, ofereça estrutura, ofereça professores, ofereça profissionais adequados para atender essa necessidade. Isso, inclusive condições, né, até para receber esses adultos. Exatamente. Tem muitas escolas que oferecem até um lanche antes, porque as pessoas vão direto do trabalho, como você disse, é um outro público. E as pessoas podem se sentir mais confortáveis, né? Sim, porque também com fome a gente não consegue aprende. Isso também não faz parte só do EJA, como também da escola, da educação de modo geral. É fundamental garantir o acesso, né, igualitário à educação, superar barreiras como falta de recursos financeiros, infraestrutura inadequada e o estigma social, associando a educação dos jovens e adultos. Além disso, é necessário investir na formação de professores especializados, né, na educação de jovens e adultos e no desenvolvimento de abordagens pedagógicas inovadoras e adaptadas às necessidades dos alunos adultos. Para concluir, né, a educação de jovens e adultos é uma ferramenta essencial para promover a inclusão social, educacional, capacitando os adultos a transformarem suas vidas e a contribuírem para o desenvolvimento de suas comunidades. É preciso valorizar e investir nessa modalidade de ensino, reconhecimento do seu impacto positivo de trabalho para superar os desafios que ainda existem bastante no Brasil. Para terminar aqui, prof, quero agradecer mais uma vez, estou muito contente, muito feliz mesmo, e vou deixar aqui uma frase, né, que inspira, deve nos inspirar, que é a frase do nosso Paulo Freire, que foi citado aqui, que ele fala que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Né? Muito bem. Fica o nosso reflexo aí para para esse momento, né? Muito obrigada, Ana, por ter vindo, por ter aceitado o desafio de fazer o podcast aqui como trabalho da unidade curricular de alfabetização. E já fica o convite para uma próxima vez. Muito obrigada, prof. Muito obrigada mesmo.